Boa tarde. A aula de hoje vamos falar sobre unidade de conservação, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, categorias de unidade de conservação, exemplos de atividade de uso indireto dos recursos naturais, unidade de proteção integral, a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento nacional, refúgio da vida silvestre, floresta nacional, reserva extrativista e reserva da fauna. Fatores primordiais para a transformação de uma área qualquer em uma unidade de conservação. Então aqui está um slide, né, com a riqueza da biodiversidade. Então tem desenhos de flora, fauna, né, animais em extinção. Então aqui vemos aqui a arara azul, né, tucano, onça, mico, leão, né? Então são esses animais que estão em extinção. Quando eu falo em flora, vou lembrar o quê? A vegetação, né? As árvores, as plantas. A fauna são o quê? Os animais. Variedade de ecossistemas naturais. Então aqui temos várias, né, imagens, né, mostrando, né, os tipos de ecossistemas naturais. Temos aqui o mar com a vegetação, né, o cerrado, temos desenho do mar, dos mangues, né? Tem da áreas também de que tipo a Amazônia, né, o Pantanal. Temos áreas de que o lado do Nordeste, né, mais o que árido, né, semiárido. E também tem outra parte de que com grande reserva. Paisagens naturais relevantes. Então nós temos, né, as cachoeiras, né, o exemplo temos a Foz do Iguaçu, temos aqui o mar, né, os rios, né, córregos. Temos também o que? As paisagens, né, feitas através de quê? Das próprias pedras, né, por montanhas. Aspectos geográficos. Então, temos os desenhos, né, que são formados, né, nós temos aqui desenho de uma caverna. Aqui tem, tipo, uma ilha, né, no mar, só que sem planta. Temos o que? Os desenhos feitos nas pedras. Necessidade de ordenamento de atividades humanas, né? Então tem vários desenhos. Então tem o pescando, cortando, né, a árvore, tem o que é a poluição, né? Tem o trabalho na agricultura, tem, né, o trabalho na indústria. Presença de populações tradicionais. Temos seringueiro, catadoras de coco, né, que é o do coco babaçu, catador de castanha do Pará, que no Pará ainda existe muito esse tipo de atividades. Tem as comunidades quilombolas, tem as marisqueiras, né, que elas pescam, né, os mariscos, né, através dos manguezais, e tem os pescadores, né, que vivem, né, através da pesca. Unidade de conservação. As unidades de conservação são áreas com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com limites definidos, destinados à proteção dos recursos naturais, principalmente o quê? Entre a preservação e conservação. As unidades de conservação podem ser municipais, né? Elas podem apresentar no município, estaduais no estado ou federais, né? E pode ser públicas, né? Ou também o quê? Particulares. Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? A sigla SNUC. Foi concedido, né? Desde a Lei 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, vamos ver vários objetivos. Contribuir para a manutenção da diversidade biológica dos recursos genéticos do território nacional e nas águas jurisdicionais, proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional, contribuir para a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais, promover desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento, proteger paisagens naturais e poucos alteradas de notável beleza cênica. Então, esse slide está falando sobre o quê? A preservação, né, e conservação do meio ambiente. Continuando os objetivos. Proteger as características relevantes de natureza geológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Então, todas as características, né, da natureza, né, que estão dentro de quê? Da biodiversidade. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos, quer dizer o quê? Recuperar a água e o solo,
recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, né? Proporcionar meios e incentivos para as atividades de pesquisas científicas, estudos, monitoramento ambiental, valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover educação e interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico, porque as pessoas elas gostam muito de visitar, né, parques, jardins, as reservas ambientais, proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento, sua cultura e promovendo a social e economicamente. Vamos ver agora a diferença de unidades de proteção integral, que é a preservação, e unidade de uso sustentável, que é a conservação. Então, chamamos de quê? De categorias de unidade de conservação. Então, unidade de proteção integral. Entende-se por proteção integral a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. Unidade de uso sustentável, conservação. Entende-se com uso sustentável a exploração do ambiente, de maneira a garantir a sobrevivência dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Exemplos de atividade de uso indireto dos recursos naturais. Temos visitação, recreação em contato com a natureza, o turismo ecológico, as pesquisas científicas, educação e interpretação ambiental. Então, todos esses exemplos estão ligados, né, direto com o meio ambiente, com a natureza. Vamos ver as diferenças, o que são unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. A unidade de proteção integral entra estação ecológica, reserva biológica, parque nacional estadual e municipal, monumento natural, refúgio da vida silvestre. As unidades de estudo sustentável entram área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Unidade de proteção integral. Temos a estação ecológica, tem como objetivo a preservação da natureza e realização de pesquisas científicas, né? As pessoas irão, né, fazer pesquisas, né, com animais, ou com tipo de solo, com as plantas. Estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas e de posse e domínio público. É proibida a visitação pública, exceto quando o objetivo educacional, né, de acordo com o que dispuser, né, o regulamento específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia, né, do órgão responsável pela administração da unidade. Então, toda pesquisa, para fazer a pesquisa, se entrar em um parque, alguma estação ecológica, tem que ter o quê? Autorização prévia do órgão responsável, né, para poder o quê? Poder tirar o quê? Os dados, né? E o que vai ser avaliado naquela área. Na estação ecológica, só pode ser permitidas alterações do ecossistema no caso de medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados, manejo de espécies com fim de preservar a diversidade biológica, coleta de componentes dos ecossistemas com finalidade científica. Então, para trabalhar na área de pesquisa, ligado a essa área ambiental, então você tem que estar ajudando a melhorar, né, e estudar, né, o jeito das plantas ou dos animais, o solo que ele existente naquela área, mas não destruindo. Aqui está o desenho de uma reserva biológica, né, então que tem várias árvores e as pessoas entrando, né, para tirar foto e começar a fazer as pesquisas. Então, reserva biológica. O que vem a ser reserva biológica? Preservação integral da natureza, sem interferência humana direta ou modificações ambientais. Executa-se medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessário para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Posse e domínio públicos e proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo o quê? Educacional, né? Principalmente o quê? Se for para estudo
pode ter visita. Se não for para estudo, a visita será proibida. Então, aqui está o desenho, né, do Parque Nacional. Aí tem as áreas diferenciadas, né, trabalhos nas pedras, a gente vê a vegetação. Parque Nacional, né? Então, o que é Parque Nacional? É a preservação de ecossistemas naturais, né, de grande relevância ecológica e beleza cênica. O que é essa beleza cênica? Beleza cênica, ela é natural, pode ser definida como resultado visual e audível, harmônico, agradável, formado pelo conjunto dos fatores naturais de um local ou a paisagem, ou ainda o resultado da representação cênica da natureza, né? Então, é um conjunto de fatores naturais, né, de um local ou a paisagem, né? Então, inclui o quê? As árvores, né? Até mesmo o quê? Os animais. Então, realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades da educação e interpretação ambiental de recreação em contato com a natureza e turismo ecológico, posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com a que dispõe a lei. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. Então, para trabalhar com pesquisa científica, para entrar nas áreas, principalmente, né, em áreas ambientais, depende de autorização prévia do órgão, né, responsável pela administração da unidade. Então, as pessoas que forem entrar para fazer, né, pesquisas, elas têm que entrar através de quê? De autorizações. Então, aqui está o desenho do Monumento Nacional, né? Vimos que é uma gruta, aqui com água, né? Essas partes, as pedras, né? Sendo trabalhadas. Monumento Nacional, o que é? Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários, havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou se os proprietários não se dispuserem a obedecer à condição da administração, a área deve ser desapropriada. A visitação pública está sujeita, né, às condições e restrições estabelecidas, né, na parte do quê? Do monumento da unidade, as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Refúgio da vida silvestre. Esse slide mostra o desenho com as capivaras, né, dentro de um rio e com uma vegetação próxima. Então, o que é o refúgio da vida silvestre? Refúgio da vida silvestre é a área, né, que dá condições, né, de vida para os animais, para as plantas. Ali os animais, eles crescem, né, as plantas desenvolvem, dão os frutos, os animais reproduzem. Então, é uma vida, né, que eles vão ter o quê? Em conjunto. Então, é proteger ambientes naturais onde se assegura condições para a existência ou reprodução de espécie ou comunidade flora local e fauna residente ou migratória. Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários, havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou se os proprietários não se dispuserem a obedecer às condições da administração, a área deve ser desapropriada. Pesquisa científica depende de autorização prévia, nessa pesquisa só através de autorização. A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas, né, pelas unidades, as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Então, todo lugar que você for fazer visita em parques, né, jardins, somente os lugares fechados, tem o quê? Os regulamentos e tem as autorizações para fazer as visitas. Aqui é o desenho de uma floresta nacional, né? A gente vê um local aqui cheio de árvores e o outro lá próximo das montanhas. Tem uma vegetação. Então, floresta nacional é área de cobertura florestal, né, de espécie predominante, nativas, né? Então, cada região tem as suas árvores nativas, né? Exemplo,
o cerrado, né? Então, nos cerrados nós temos árvores como ipê, temos aroeira, temos angico, né? Então, tem vários tipos de árvores, né, que são nativas da determinada região, né? A área de cobertura florestal, né, de espécies predominantes nativas é que tem o objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. Posse de domínios públicos, sendo que áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. É admitida, né, a permanência de populações tradicionais que habitam em conformidade com o disposto em regulamento, né, e a visitação pública é permitida, a pesquisa é permitida e incentivada pelo Conselho Consultivo. Então, na área das florestas, né, são, né, permitida a visita de pessoas e a pesquisa também ela é permitida. Reserva extrativista, né? Então, temos aí, ó, desenho do rio, né, passando pelas florestas, as áreas de preservação. Então, área utilizada por populações tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo, completarmente, né, na agricultura familiar, principalmente, criação de animais de pequeno porte, né? Então, quando eu falo em reserva extrativista, então nessa reserva pode ter famílias, né, da agricultura familiar, que ela produz, né, por seu próprio sustento e cria principalmente animais de pequenos portes. Sua criação visa proteger os meios de vida e cultura dessas populações, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais. Área de domínio público, né, contrato de concessão de direito de uso, e a visitação pública é permitida desde que seja compatível com os interesses locais e com o disposto no plano do manejo da unidade. Então, essa área também ela tem que ser o quê? Preservada, né? A pesquisa é permitida e incentivada, né, na área de reserva extrativista. São proibidas a exploração de recursos minerais, né, principalmente, não pode, e a caça, né, armadorística ou profissional. Então, caça nesses lugares também são proibidos. A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em base sustentável, situações especiais complementares, né, que as demais atividades serão desenvolvidas, conforme, né, são dispostos em regulamento. Então, vai depender de quê? Do Conselho Deliberativo. Aí, reserva da fauna, o próprio nome fala, reserva, né, dos animais. Então, aqui nós vemos, né, os mico, né, esse mico, micleano, que chamamos, né, ele está em extinção. Então, reserva da fauna é área natural com populações de animais de espécies nativas, né, principalmente terrestres ou aquáticos, né. Então, pode ser animais que vivem, né, no chão, na água, ou aqueles que também que vivem o quê? Nós temos os pássaros, né, que eles voam, vão de um lugar para o outro, podem ser migratórios, né, adequados para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos, posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei, visitação pública permitida, desde que compatível com os interesses locais e com o disposto no plano de manejo da unidade. É proibido, claro, caçar, né? Pode ser caça amadora ou profissional, então é totalmente proibido. A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto na lei sobre fauna e regulamentos.